Amigas, amigos, olá. Remoção de palestinos da faixa de Gaza. Foi uma proposta que o boca de latrina Donald Trump fez recentemente, validada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o seu ministro da Defesa, Israel Katz. Vamos, no nosso podcast de hoje, testar se esta fala tem alguma validade no direito internacional. Começando com a pergunta: mas Donald Trump pode fazer isso? O direito internacional dá alguma margem para Donald Trump fazer a remoção de palestinos de Gaza? A resposta curta e óbvia é não. Vamos a uma resposta um pouco mais longa. Carta de Fundação da ONU. No seu artigo 2º, a Carta de Fundação diz: a organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1, agirão de acordo com os seguintes princípios. O item 4 diz: todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou uso de força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. E, portanto, a Carta de Fundação da ONU já proíbe a ideia de anexação de outros territórios. Por sinal, é este item 4 do artigo 2º que gera críticas muito fortes contra a Rússia na atualidade. O caso russo, entretanto, é completamente diferente do caso de Gaza, Israel e Estados Unidos de Donald Trump. No caso russo, nós temos uma segunda abordagem potencial: a ideia de averiguação histórica e geopolítica, o conceito de segurança coletiva, que era defendido por intelectuais americanos, por Henry Kissinger. Henry Kissinger era contrário à expansão da OTAN em direção a países da Europa Oriental, que afrontassem a segurança da Rússia, que é uma potência militar, que é uma potência mundial. Na verdade, os Estados Unidos, e desconsiderando Henry Kissinger, fizeram a expansão crescente da OTAN em direção às beiras das fronteiras com a Rússia. Isso então afronta a segurança coletiva, um conceito de relações internacionais que dá mais camadas de complexidade para o caso russo-americano-ucraniano. No caso da faixa de Gaza, é líquido, certo, é transparente, não há qualquer legitimidade na ideia de ocupação desse território à luz do artigo 2º, item 4 da Carta de Fundação da ONU. Vamos então a uma segunda questão. Mas e se Israel resolvesse dar a faixa de Gaza aos americanos? Bem, essa pergunta já está também um tanto autorrespondida. Israel não pode dar aquilo que não é seu. A região de Gaza, assim como a região da Cisjordânia, são áreas remanescentes da partilha da Palestina de 1947. Essa partilha da Palestina fazia pela ONU a proposta de separação da Palestina em 2 estados. Um estado para os judeus, que foi criado, é o Estado de Israel, e um estado para os palestinos, que na prática nunca existiu plenamente e deveria ocupar áreas maiores do que as atuais faixa de Gaza e Cisjordânia. Mas isso está dado historicamente, obviamente. Mas no ano passado, em julho do ano passado, a Corte Internacional de Justiça da ONU foi consultada acerca da legitimidade da ocupação israelense sobre essas regiões, a Cisjordânia e Gaza. O presidente da corte à época declarou após a consulta: a presença contínua de Israel no território palestino ocupado é ilegal, disse o presidente da corte. E ainda mais, o Estado de Israel tem a obrigação de pôr fim à sua presença ilegal no território palestino ocupado o mais rápido possível. Então isso era óbvio historicamente. Israel não tem legitimidade sobre a Cisjordânia e sobre a faixa de Gaza. Ganhou mais uma camada institucional jurídica em julho do ano passado, com a consulta à Corte Internacional de Justiça. Bom, tendo em vista isto, mais uma terceira pergunta: e se os Estados Unidos ou Israel removerem os palestinos de Gaza? Bem, isto é uma afronta às convenções de Genebra. Em 1949, nós tivemos a celebração, a criação das convenções de Genebra e, em especial, a Convenção 4, que trata da proteção de pessoas civis em tempo de guerra. E o que diz a Convenção 4 no seu artigo 49? Deportações, transferências e evacuações. Diz a Convenção: transferências forçadas, individuais ou em massa, bem como deportações de pessoas protegidas de território ocupado para o território da potência ocupante ou para
qualquer outro país ocupado ou não, são proibidas independentemente do seu motivo. Nós temos, portanto, a remoção forçada de populações de Gaza, afrontando as convenções de Genebra, especificamente a Convenção número 4. Então vamos à próxima pergunta. Mas e se os palestinos quisessem sair? Eles sofreram terríveis atrocidades nos últimos 15 meses na região da faixa de Gaza. Pode ser que massivamente eles queiram sair, desocupar a região. Bom, isso também seria bastante problemático. Por quê? Porque isso teria que ser uma decisão individual de cada um e de todos os palestinos da região da faixa de Gaza para não haver uma afronta ao direito internacional. Porque, segundo o direito internacional e à luz da Convenção de Genebra, o deslocamento de uma pessoa se dá por decisão individual. Isso é bastante óbvio. A autoridade palestina não tem, portanto, legitimidade de evacuar a região da faixa de Gaza. Isso é bastante óbvio se nós pensarmos em um exemplo. Pense você, e você quer migrar para o Reino Unido, para a Austrália, para a Bolívia, porque você acha que você vai ter melhores condições de emprego e renda em qualquer um desses países. Então você migra. Ótimo, perfeito. Agora, o presidente Lula pode obrigar você a migrar para a Bolívia, para o Reino Unido ou para a Austrália? O Estado brasileiro pode criar uma política pública voltada a este fim? Não, não pode. Não pode. A migração é uma decisão individual e não uma decisão de Estado, senão é migração forçada e afronta, portanto, as convenções de Genebra. Daí a ideia de que cada palestino precisaria decidir pela saída da região. E ainda uma última coisa, mesmo que cada palestino quisesse sair da região, o que já seria uma coisa bastante inusitada, isso não é factível, mas mesmo que isso acontecesse, isto não teria validade houvesse ameaça, houvesse coação para a saída dessas populações, como a gente tem nos episódios de recorrentes massacres genocidas de Israel sobre a região de Gaza nos últimos 15 meses. Os últimos 15 meses já atestam, portanto, a ilegitimidade da ideia de saída voluntária das populações de palestinos dessas regiões. Apontando então para uma próxima pergunta, estaria acontecendo na região a chamada limpeza étnica? Israel estaria patrocinando limpeza étnica na região e agora, quem sabe, com o apoio de Donald Trump e do governo dos Estados Unidos? Gente, sim e não. Cuidado com essa expressão. Nós temos expressões do direito internacional como genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade. Isso é previsto em tratados internacionais. Não há qualquer tratado, qualquer convenção que faça a definição de limpeza étnica. Essa expressão, limpeza étnica, ganhou notoriedade a partir do final dos anos 1990, com o Tribunal Penal Internacional criado especificamente para os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra da Iugoslávia na Guerra Civil dos Balcãs. Vejam, era um tribunal específico para os crimes da Guerra da Iugoslávia, porque ainda não existia o Tribunal Penal Internacional, ainda não tinha sido concluído o Tratado de Roma. Então foi criado um tribunal específico para os crimes cometidos na Guerra Civil pelo Estado Iugoslavo na Guerra Civil da Iugoslávia. E nos trabalhos deste tribunal é que foi criada a expressão limpeza étnica. Disse esse tribunal que limpeza étnica é uma política intencional, projetada por um grupo étnico ou religioso para remover por meios violentos ou inspiradores de terror a população civil de outro grupo étnico ou religioso de certas áreas geográficas. Temos, portanto, uma definição do Tribunal Penal Internacional ad hoc específico para a Iugoslávia que bate como uma luva, se encaixa como uma luva no que está acontecendo agora na região da faixa de Gaza. Então, nessa perspectiva, sim, claro, é limpeza étnica. Mas insisto, cuidado, porque não há uma previsão legal no direito internacional de limpeza étnica, como há para outras expressões como genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade. E uma última pergunta. Então, a saída dessas populações, que nós já vimos, ela é imoral, ela é ilegítima. Mas, se essas populações saíssem, para onde elas iriam?
Uma primeira resposta é para os países árabes da região. Existem países na região que têm maioria de população árabe muçulmana, como são os palestinos. E eles poderiam, quem sabe, acolher graciosamente, né, felizes esses palestinos. Gente, isto não ocorre. Os palestinos têm a solidariedade dos povos muçulmanos, para além de povos árabes, para os povos dos povos muçulmanos da região. Mas os governos destes países são contrários às demandas dos palestinos, nunca validaram as demandas dos palestinos. E ainda nós temos pelo menos 2 casos relativamente graves e próximos da região da faixa de Gaza. Em 1971, nós tínhamos crescentes populações de palestinos na Jordânia, país vizinho de Israel. Inclusive, a própria Organização para a Libertação da Palestina passou a se instalar na Jordânia. Em 1971, o rei Hussein utilizou as suas forças militares para expulsão da OLP e dos palestinos do seu território, promovendo inclusive massacres de populações de palestinos. Acho que o rei Hussein não gosta da OLP, não gosta dos palestinos, sendo que hoje a Jordânia é governada pelo seu filho, o rei Abdullah. Então a Jordânia não é um destino para os palestinos. E o Egito, com quem a faixa de Gaza tem fronteira? Uma fronteira pequenininha, mas tem. O Egito também não é um local bem-vindo para os palestinos, em especial da faixa de Gaza, que é governada pelo Hamas. O Hamas é um grupo político fundado nos anos 1980. É um grupo político fundamentalista islâmico de orientação sunita, semelhante a um partido, a um grupo político egípcio dos anos 1920, o papai, vamos dizer assim, do Hamas, a Irmandade Muçulmana. Mas no Egito, a Irmandade Muçulmana é historicamente combatida pelos militares, que são o grupo político que se caracterizam como o grupo político mais forte do Egito. Por sinal, no poder, na presidência do país quase ininterruptamente desde os anos 1950. Nas figuras do presidente Nasser, anteriormente coronel Nasser, presidente Nasser, depois o seu vice Anwar Sadat, finalmente Hosni Mubarak, depois nós temos o período conturbado da Primavera Árabe e hoje a presidência do Egito está nas mãos do Marechal Sisi. Os militares egípcios, como eu disse, não gostam da Irmandade Muçulmana, que está em banimento político no Egito. Será que o governo do Egito vai receber um filhote da Irmandade Muçulmana da Palestina, o Hamas? Não, não vai. E, portanto, os países da região, na prática, não receberão esses palestinos que, como nós falamos anteriormente, não têm um motivo para sair do seu território, ao contrário. A comunidade internacional precisaria concentrar esforços para a cessação definitiva deste conflito, para a reconstrução tão custosa da região da faixa de Gaza, orçada em 50 ou 100 bilhões de dólares, e dar garantia de uma vida digna para as populações de palestinos. Era isso, alguns comentários rápidos no nosso podcast de hoje acerca da proposta de Donald Trump de remoção dos palestinos da região da faixa de Gaza. Quem tiver algum problema, alguma crítica acerca desse podcast, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.